Boa noite, amados. Graça e paz. Hoje o nosso culto de oração, e nada melhor do que começarmos um culto orando ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nós te rendemos todo louvor, toda honra e toda glória, Pai, porque sabemos que pertencemos a um Deus fiel, a um Deus justo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que nunca nos abandona, nem vai nos abandonar. Por isso, Pai, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai, e que a palavra ministrada neste dia alcance os corações, alcance as vidas e traga, Senhor Jesus, a transformação, Senhor amado, em cada vida, em cada lar, em cada pessoa, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai, a Ti todo louvor, em nome de Jesus, amém. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Amor
gratos a tão grande amor que nos alcançou e nos conquistou. Pai, todo louvor a Ti, Senhor. Obrigada, O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do Seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois Tua vara e o Teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Oh, eu sei que certamente Tua bondade me alcança, Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos Seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice Você faz transbordar, para viver a vida assim só pra Você, só pra Você, só pra Você, só pra Você. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois Tua vara e o Teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Oh, eu sei que certamente Tua bondade me alcança, Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias
fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Glória ao nome do nosso Deus. Sabe, meus irmãos, nós estamos reunidos, não em corpo físico, mas nós estamos reunidos em espírito, porque nós podemos estar adorando a Deus em todo tempo, louvando, engrandecendo o nome dEle, todos nós, não só nesses momentos que nós estamos aqui na internet, mas o tempo todo tem que ter louvores na nossa boca para com o Senhor. Então, se prepara para tempos de glória na sua vida, tempos no qual Deus vai estar agindo e vai estar fazendo grandes coisas. Amém? Obrigado por enquanto. Quero trazer uma palavra para você hoje, para tentar explicar algumas coisas. Muitos cristãos, muitos crentes têm às vezes questionado por que que o mundo está desse jeito, por que que a nação está desse jeito. E a Bíblia é muito clara, o Senhor é muito claro em relação a essas coisas. A Bíblia mostra que tudo o que está acontecendo no mundo é uma questão de desequilíbrio entre o bem e o mal. Não sei se você entende isso, mas é como se fosse uma balança. O mundo está mal porque o mal está com maior peso que o bem nessa terra. A Bíblia fala sobre isso. Eu gostaria de explicar isso aí para você com 2 versículos que estão lá em Provérbios. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir lá em Provérbios. Vou abrir junto com você aqui. 29. Provérbios 29. Vamos ler primeiro aqui o 2º versículo. Olha o que está escrito aqui. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Vamos ler só essa parte do versículo, por enquanto. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Aí eu faço uma pergunta para você: o povo está alegre? Responda isso, se você consegue ver o quadro geral. O povo está alegre? É evidente que não. Agora vamos ler um outro versículo nesse capítulo de Provérbios também. É o 16. Também vamos ler a primeira parte por enquanto. Quando os perversos se multiplicam-se as transgressões. Olha que interessante. Irmãos, quando a Bíblia fala de multiplicação, é uma questão matemática. Quando um se multiplica mais que o outro, é uma questão matemática, é uma questão numérica. Quando há mais justo do que perverso, quando a balança pende para o lado dos justos, o povo vai se alegrar com o que vai acontecer. Mas quando a coisa está invertida, quando se multiplicam, como disse aqui, quando os perversos se multiplicam, as suas ações também vão se multiplicar. As suas perversões, tudo aquilo que é mal que provém deles também vai se multiplicar. Então, eu não sei como que você consegue ler isso aqui. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de matemática. Era uma das matérias que eu mais me dava bem quando eu estudava, mas
Eu não sei como que você vê isso. Isso aqui é matemática pura que o Senhor acaba de expressar aqui. O que ele está dizendo? Tá ruim desse jeito porque cresceu demais a iniquidade no mundo. Eu não sei se você lembra quando o Senhor dá ordem a Noé para fazer a arca, o mundo estava acabado. A multiplicação da iniquidade no mundo era enorme, enorme. E até Deus teve que intervir, trazendo o dilúvio. E aí a história, se você quiser saber na íntegra, busque lá na sua Bíblia que você vai ver direitinho. Sodoma e Gomorra, 2 cidades enormes, com uma população muito grande, chegou a esse ponto também, de a iniquidade ser tão grande lá, que o Senhor manda sair Ló de lá, que era o único justo que havia na cidade, vai embora, leva a sua família, porque eu vou destruir tudo isso daí. Então, irmãos, o que está acontecendo no mundo é simplesmente uma questão matemática. Os ímpios e iníquos, esses que a Bíblia está dizendo aqui, que são perversos, estão em maior número do que os justos. Agora você pode dizer assim, mas então no mundo tem mais gente ruim do que boa. Não, irmãos, esse texto não está falando da população geral do mundo, mas está falando de líderes. E eu vou provar isso para você. Está falando de líderes. Nós lemos aqui no 2º versículo o seguinte: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Fez divisão entre 2 partes aqui. Os justos e o povo. Não está dizendo que o povo aqui é justo. O povo se alegra quando o justo se multiplica, ou quando o justo está no poder. Quando o justo está governando, o povo vai se alegrar. E quando o justo chega a estar em maior número, aí as coisas acontecem. Ao passo que, ao contrário, como nós estamos vivendo, infelizmente, meus irmãos, nós deixamos a coisa ficar desse jeito. Nós deixamos que a iniquidade se multiplicasse na nossa nação, a ponto de eles serem muito mais numerosos do que nós no poder. Porque medir justiça e perversidade, meu irmão, e transgressores a nível de número populacional da terra é impossível. Mas a nível de governantes é possível. Perceber que governantes que são transgressores, que são pessoas ruins, estão em maior número. Por isso que quem está no governo que é justo, tem padecido. Agora, nós precisamos entender pela palavra de Deus o que o Senhor está querendo dizer com isso. Sabe, irmãos? Se o povo se alegra quando as autoridades justas estão se multiplicando, então isso significa que nós precisamos trabalhar para que os justos ocupem esses cargos, irmãos. Me desculpem, então, aqueles que acreditam que os cristãos não devem se envolver com política. A Bíblia está mostrando exatamente que o justo deve ocupar, sim, cargos de autoridade nessa nação e no mundo que excedam o número daqueles iníquos, daqueles ímpios que estão ocupando esses cargos. Então, o cristão deveria ter uma consciência diferente de quem votar no dia das eleições. Em buscar colocar lá nos lugares de autoridade pessoas justas. Porque mesmo que o iníquo, mesmo que o ímpio,
ele se torne uma autoridade, isso não vai mudar a natureza dele. Uma patente não muda a natureza de uma pessoa. Uma toga não muda a natureza de uma pessoa. Só Deus em Jesus Cristo muda a natureza de uma pessoa de pecador para justo. Então estou dizendo exatamente isso que você está ouvindo. Os crentes, os cristãos devem ocupar em maior número os cargos de autoridade nesse país. Porque o Senhor está apontando aqui onde está o problema. Deixamos e votamos neles, nos iníquos, para tomarem posição aqui nessa terra. E agora, está acontecendo como está dizendo aqui, no verso 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Sabe o que é um suspiro, meu irmão? Você pensa que é só fazer assim, ó? Você pensa que é só isso? O nome disso é hiperventilação. O nome disso são pessoas que estão sendo acometidas por coisas no seu emocional. Síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, medo, depressão. Tudo causado por causa dessas pessoas más que estão, o perverso, como a Bíblia está dizendo, estão no poder. Deus nunca quis que nós fôssemos ignorantes a respeito dessas coisas. Sempre Deus tem mostrado o que é que nós devemos fazer em todas as áreas. Agora, nós como povo de Deus, irmãos, você sabe, crente, qual é o teu poder? Você que professa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é protestante, se você crê em Jesus, você sabe qual é o poder que nós temos, meus irmãos? Para colocar o maior número de justos, maior número, matemática, maior número de justos no poder. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Como que não há política na Bíblia? É interessante, meus irmãos, que se nós usarmos aquilo que nós temos, principalmente no nosso país, que o povo coloca quem ele quer lá. Agora, se você que é crente, está querendo votar no iníquo, se você que é crente, está querendo votar no ladrão, se você que é crente, está querendo votar no presidiário, o que eu posso fazer? O que é que Deus pode fazer por sua vida, meu querido? Se você está indo contra a palavra do seu Senhor. É o seu Senhor que está falando aqui. Não uma pessoa. A Bíblia está dizendo, se multiplicar os justos nessa terra, no nível de governo, vocês vão dar risada, vocês vão se alegrar. O povo vai se alegrar, todo mundo vai se alegrar. Porque os atos dos justos são atos de justiça, meu irmão. E os atos dos iníquos, os atos dos ímpios, são maus, como a palavra está dizendo. Maus, são perversos. E aí o povo suspira, o povo está passando mal. O povo está tendo problema emocional. Está tendo problema na saúde. Irmãos, se está dizendo que se o justo governar, o povo se alegra, isso significa que quando o ímpio está no poder, em maior número, quem domina é a tristeza.
Espera um pouquinho, então vamos pensar a nível bíblico, não a nível social, nem antropológico, nada dessas coisas. Sociólogos e políticos que me desculpem, mas eu estou falando da Bíblia. Pensa um pouquinho no que eu vou te falar. A Bíblia diz que essas duas emoções, ou alegria, ou tristeza, vão governar a saúde ou a doença que está no meu corpo. Então, se justos em maior número governarem, tiverem autoridade nessa terra, até a saúde do povo vai ser afetada. Eu queria que você fosse um pouquinho para trás aqui, você está em Provérbios? Provérbios 17, leia o que é que está escrito aí. Provérbios 17, no verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido ou o espírito triste faz secar os ossos, é doença. Está explicado então, meus irmãos, por que é que o mundo está sofrendo com tanta doença. Nunca se ouviu tantos casos de doença no mundo como atualmente. Porque os ímpios estão em maior número no poder. Quando nós colocarmos os justos lá, todas as situações vão mudar, inclusive a saúde do povo. Porque um coração alegre vai ser bom remédio. E a Bíblia está prometendo que se os justos estiverem em maior número, vai haver alegria. E a alegria vai trazer saúde. A nação está sofrendo, meus irmãos, porque a balança está desequilibrada. Mais perversos do que justo. É preciso, meus irmãos, acontecer duas coisas. O número de justos crescer e o número dos perversos cair. Olha o que eu estou falando, preste atenção. É preciso que os justos se multipliquem mais, tenham um número maior, e os perversos, iníquos, os ímpios, tenham um número menor. Aqui estão duas áreas de atuação, meu irmão. Fazer os justos crescer é papel nosso. Nós vamos fazer os justos crescerem. E o papel de fazer os iníquos caírem é das autoridades competentes. Existe nessa terra autoridade competente para fazer os iníquos caírem, serem diminuídos em número, serem diminuídos em poder, mas fazer crescer o justo lá depende de mim e de você. Não são as autoridades que colocam os governantes, é o povo. E o povo tem que aprender a votar. O povo tem que aprender em quem vai votar. Sabe, meus irmãos, é difícil. Nós tivemos as últimas eleições, foi muito difícil saber quem era quem. Vimos traidores se levantando que estão fazendo muito mal para nós agora. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós colocamos eles lá, mesmo sem saber. Agora tem um jeito de não errar. Vote no justo. Coloque o justo lá. Mas pastor, como que eu vou saber quem é o justo? O justo é aquele que Deus fez justo. Coloque o seu irmão lá. Coloque aquele que professa Jesus Cristo como Senhor lá. E o número, a balança vai desequilibrar para o lado deles, não para o nosso. E aí nós vamos ver resultados nessa terra. Não adianta, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai abranger todas as áreas da nossa vida. Se Jesus tivesse vindo só para resolver a questão espiritual, nós aceitávamos a Cristo e Cristo já íamos para a glória. Mas Ele não veio resolver só isso, Ele veio resolver a questão humana.
Ele veio nos mostrar princípios do reino. Como é que funcionam as coisas. E nós temos que aproveitar todos esses ensinamentos e colocar em prática na nossa vida. Sabe, irmãos, uma outra coisa que está lá naquele texto que nós lemos, que pode ser que você não tenha notado, é que, independente, nós precisamos fazer muitas coisas, mas independente de qualquer coisa, você precisa saber: Deus está a favor dos justos. Vou falar de novo. Deus está a favor ou está do lado dos justos. Ele não está do lado dos perversos. Porque Deus nos promete na palavra dele algumas coisas. Quero que você volte lá em Provérbios 29, no verso 16 que nós lemos. Nós lemos a parte A do versículo, agora nós vamos ler a parte B. 29. Provérbios 29. Eita, estou em outro. Verso 16. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Mas olha o que o Senhor diz aqui no finalzinho. Repara na sua Bíblia. Mas os justos verão a ruína deles. Isso significa para mim que Deus está do nosso lado. Isso mostra para mim que Deus está do meu lado, está do seu lado. Os justos vão ver a ruína deles. Sabe, irmãos, que nós vamos fazer a nossa parte, mas também tem uma parte divina agindo ao nosso favor. Tem uma parte que Deus entra com o seu sobrenatural, com os seus métodos, com os seus planos, que são planos divinos. E Ele entra em ação a favor dos justos. Não só por uma vez, nós lemos nas Escrituras que Deus interviu a favor dos justos. Não é uma vez só que nós lemos isso na Bíblia. O Senhor entrando em ação a favor do justo. Sabe, irmãos, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Se Deus fez certas coisas na velha aliança, por que Ele não faria na nova? Algumas pessoas pensam que Deus mudou. Eu quero que você tenha noção disso. Deus não mudou, não. Deus não mudou. Deus fazia no passado, faz e vai continuar fazendo. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus continua do lado dos justos. Se você que está aí ouvindo, diga assim: Deus continua do meu lado. Diga de novo: Deus continua do meu lado. Assim como foi no passado, Deus continua do lado do seu povo. Deus continua do lado dos justos. Vamos ver aqui um texto onde Deus interviu. 2 Crônicas. Deus aqui agindo do lado do justo. Irmãos, nós nos preparamos para a batalha, nós fazemos a nossa parte, estamos todos prontos. Mas sabe de uma coisa? Deus disse: o justo vai ver a destruição do iníquo, do ímpio, daquele que tem se levantado com esses atos perversos contra a nação. Foi nos tempos antigos com o povo dele. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, se você puder abrir, capítulo 20. Vamos ler o verso 17. Dando uma resumidinha rápida aqui, o reino de Israel estava aqui numa peleja aqui contra um outro povo. Aliás, outros povos que se reuniram para combater o povo de Deus. E aqui no verso 17, Deus vai falar alguma coisa para eles, para o povo dele. Neste encontro, nessa peleja, nessa batalha, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede
a salvação que o Senhor vos dará a Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha o que o Senhor está dizendo, vocês estão tudo preparado, fique tudo preparado. Amanhã vocês vão para a batalha, mas já fiquem sabendo, nessa peleja vocês não vão pelejar. Essa peleja é comigo. Eu creio no poder de Deus agindo nessa época, meu irmão. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que nós podemos ver os justos vencendo todas as batalhas. Ele disse para eles, olha, se preparem, né? Estou aqui parafraseando, não está escrito assim lá, mas peguem seus adereços, suas armas, peguem tudo que é de vocês, e amanhã vocês vão ao encontro deles, para pelejar. E eu estou com vocês, eu sou com vocês. Se você estiver aí ouvindo, diga assim, Deus é comigo. Diga de novo, Deus é comigo. Deus, Ele fez e vai continuar fazendo. Aí sabe qual foi o resultado de tudo isso, irmão? O povo se preparou para a guerra, como nós. Vamos nos preparar para colocar o maior número de justos no poder, vamos fazer a nossa parte, e aí Deus vai entrar com ações sobrenaturais. Como nós já vimos há pouco tempo, as ações sobrenaturais de Deus, para colocar governantes justos lá. A ação que Deus começou nessa terra não parou ainda, meu irmão. Aliás, o Senhor vai completar a obra que Ele começou. Até mesmo porque, desde que eu me conheço por crente, as profecias que se levantaram a favor do Brasil são espetaculares. E nós não estamos nem perto do que foi profetizado para o Brasil. Que o Brasil seria um celeiro do Evangelho para o mundo. Para ser o celeiro do Evangelho pelo mundo, meu irmão e minha irmã, tem que ser uma nação que serve a Cristo. Não uma nação governada por ladrões. É uma nação governada por justos que servem a Cristo. Aí sim, as profecias podem se cumprir. Através da prosperidade sobrenatural dessa nação, que isso levanta o olhar do mundo inteiro que tem padecido para o lado do Brasil, nós podemos enviar as soluções para eles, que é Jesus Cristo. E o Evangelho pode ser expandido de uma maneira muito boa pelo mundo. Não é muita coisa, irmão. Também é praticamente matemática. 2 mais 2 igual a 4. Irmãos, o que o Senhor tem falado na palavra dEle é o que vale. Olha o resultado aqui, ó, verso 24. Você está aberto aí em 2 Crônicas 20, verso 24. Aí eles pegaram e foram, né? Então vamos. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, eles subiram em alguma colina lá e viu o deserto, assim, onde ia haver o confronto com o exército inimigo. Olha o que aconteceu, irmão. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Eu fico pensando, peraí, como é que foi isso aí? Sabe, irmãos, aqueles exércitos, antes de ir para a batalha com eles, passaram num lugar, exterminaram um dos inimigos, acabaram com eles. E eu não sei se você sabe, que o perverso, o iníquo, quanto mais ele tem, mais ele quer. E haviam despojos ali. Muito provavelmente, eles brigaram entre eles mesmos. Lógico que Deus fez a situação para que tudo acontecesse daquele jeito. E aí o que aconteceu com aqueles homens? Eles mataram-se a si próprios. Agora eu fico pensando a ferocidade que era esse negócio, porque mesmo
mesmo que dentro de um grupo haja briga um contra o outro, alguém teria que sair vivo desse negócio. Mas diz que todos estavam mortos. Todos tinham caído. Então, irmãos, se o Senhor fez isso pelo povo dele, na antiguidade, na antiga aliança, naquela aliança em que a própria palavra diz que é inferior à nova aliança. Você está aí, diga, a nova aliança é superior à velha aliança. Então, se ela é superior, coisas superiores vão acontecer agora, enquanto nós estamos servindo ao nosso Deus. O povo de Deus não pode se esquecer disso, que Deus fez coisas maravilhosas no passado, e Ele está numa aliança muito melhor agora, muito maior. Superiores promessas, coisas muito melhores vão acontecer agora, de uma maneira, né, como que eu posso dizer, sensacional, uma coisa assim que Deus vai fazer, em que vai demonstrar que Ele estava a favor dos justos. Então, irmãos, uma das coisas que eu quero que você lembre sempre, quando você for ler a Bíblia, é isso aqui que está em Hebreus 13:8. Abra lá sua Bíblia. Hebreus 13, no verso 8. O que é que diz aí na sua Bíblia? Presta atenção. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo. As ações de Deus no passado são as ações de Deus no presente, são as ações de Deus no futuro, porque Ele não mudou. Deus não mudou a maneira de pensar, meus irmãos. Quem muda a maneira de pensar somos nós. Quando nós pensávamos de um jeito, recebemos a Cristo, ganhamos uma nova natureza, a palavra de Deus, a mente de Cristo, nós mudamos a maneira de pensar. Deus nunca mudou. Aquilo que Ele pensava a respeito de certas coisas no passado, Ele continua pensando hoje. Deus não está isento de todas essas situações que têm acontecido pelo mundo. Deus não está lá, não, vocês que se virem aí. Não, o que é que Deus tem? Ele vai agir da mesma maneira que Ele agiu no passado. Sempre a favor dos justos. Agora, os justos precisam se levantar para fazer a sua parte. Nós, os cristãos, devemos nos unir. Meus irmãos, não é tempo de discutir se tem batismo no Espírito Santo ou se não tem. Não é tempo de ficarmos mais discutindo doutrinas, meus irmãos. É tempo de nos unirmos para colocarmos o maior número de justos no poder, para que o povo se alegre, para que a saúde se manifeste, para que as coisas comecem a acontecer conforme Deus está descrevendo. Então, nunca na sua vida pense que Deus mudou. Ele vai estar do nosso lado o tempo todo. E, com certeza, algumas pelejas que nós vamos enfrentar, não somos nós que vamos ter que fazer nada. É Deus que vai fazer. A única coisa que nós devemos fazer é aquilo que Deus está dizendo. Se posicione, faça a sua parte, mas não se mexa, deixa eu fazer. Quando vocês se mexerem, a coisa já está resolvida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio 1. Sabe, irmãos, as promessas que o Senhor fez para o povo dele naquela época, podem se repetir na nossa vida agora. Deuteronômio 1, verso 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós,
segundo tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Ele estava falando com o povo dele a respeito de Canaã. Vocês vão invadir lá, mas saiba de uma coisa, eu estou à frente. Eu cuido de vocês. Sabe, o Senhor fez exatamente o que Ele prometeu para esse povo. E o Senhor vai cumprir cada uma das coisas que Ele tem falado para esse povo, a sua igreja. Então, irmãos, em momento nenhum desfaleça, em momento nenhum dê ouvido para o iníquo, em momento nenhum ajude um iníquo, um ímpio, aquele que não é justo, aquele que não tem Jesus, chegar no poder. Nunca faça isso, porque Deus quer que nós estejamos em maior número. E sabe de uma coisa, irmãos? A igreja não é pequena. A igreja não é pequena. Eu fico imaginando essas pessoas, esses loucos falando por aí contra a igreja do Senhor Jesus. É totalmente loucura. É uma insanidade falar contra a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, que vai ter que enfrentar o próprio Deus. Segundo, o número de filhos dele que habitam essa terra é imenso. E num país democrata, isso é muito perigoso. Então, meus irmãos, se você que é cristão, se unir com seus irmãos e todos chegarem a um consenso, em que um justo, ou vários justos, tem que estar lá no poder, eles vão estar. Então, na próxima eleição, por favor, pense nisso que eu acabei de pregar para você aqui. Pense nisso, para que você não cometa nenhum erro. Algumas pessoas dizem assim para mim, eu já ouvi isso. Ah, fulano lá é pastor. Ah, mas ele é pastor, mas será que ele... Ah, fulano é crente. Ah, mas será que ele é crente mesmo? Meu irmão, se ele expressa Jesus como Senhor da vida dele, com certeza ele vai ser uma bênção para o povo, porque ele vai fazer algo baseado na sua fé. Agora, se ele cometer algum erro, ele tem Deus que está olhando tudo o que ele faz. Tá certo? Então não cabe a nós julgarmos os nossos irmãos. Nós temos que acreditar que ele é justo, porque a palavra de Deus diz, e sendo justo, ele tem possibilidade de agregar um número a mais nas autoridades desse país, para nós mudarmos toda essa situação em nome de Jesus. Esse é o momento de mudança, meu irmão. Não fique esperando o outro, não. Esse é o momento de mudar essa terra para um país verdadeiramente cristão. Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe e que você faça a coisa certa sempre, porque o crente tem a mente de Cristo para fazer a coisa certa. Em nome de Jesus. O pastor Gediniel vai dar continuidade aqui. Olá, queridos, graça e paz. Que palavra maravilhosa que acabamos de ouvir nesta noite. E neste momento chegou o momento de eu e você contribuir na casa do Senhor. Nós vamos ministrar os dízimos e as ofertas. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, onde diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então nós vemos aqui, igreja, que o Senhor, Ele está dizendo para nós honrarmos a Ele. E quando eu entendo o que é honrar ao Senhor, quando eu entendo esta palavra, eu faço isso com um coração generoso, eu faço isso com um coração alegre, sabendo que tudo vem do Senhor, que as minhas provisões vêm do Senhor, não pela força do meu braço, mas tudo vem dele. Nos dias em que estamos vivendo, onde o mundo está pedindo para você reter, o Senhor está pedindo para você dar.
Aqui em Provérbios, no mesmo livro, no versículo 11, eu estou na NVT, no versículo 24, diz assim: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. E quando eu entendo esta palavra, quando eu pratico esta palavra, eu faço isso com generosidade. E eu convido você que está aí na sua casa, neste culto online, a fazer da mesma maneira, a ofertar na casa do Senhor, a entregar seus dízimos. O pastor pregou aqui no domingo passado que nós temos que ouvir, saber de que voz nós estamos ouvindo. Então ouça a voz do Senhor nesta noite, ouça a voz de Deus dizendo para você. E a Bíblia diz lá também no livro de Coríntios que nós temos que fazer isso com muita alegria no coração. E quando eu entendo esta palavra, eu faço isso com alegria, com um coração generoso, eu tenho certeza que o Senhor provê tudo na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandes para prover na sua vida. Mas não deixe de ofertar, de dizimar, e pode ter certeza que o Senhor vai prover na sua vida. E o versículo 10 de Provérbios 3:9 diz assim: se você honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. Eu quero que os meus celeiros sejam fartos, que os meus celeiros sejam fartos e transbordantes. E eu desejo isso para você também. Mas faça isso, honra o Senhor. Eu sempre digo que não sou eu que dou 10%, que entrego o meu dízimo, é o Senhor que me dá 90%. Eu só entrego aquilo que é do Senhor, que não é meu. Então faça isso. E você vai ver grandes resultados acontecer na sua vida, na área financeira, em todas as áreas da sua vida. Mas que sejamos com um coração generoso. Não mesquinho, como a Bíblia diz aqui no versículo 24 de Provérbios 11. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Então não sejam mesquinhos, sejam generosos. Pratique esta palavra. E pode ter certeza que os teus celeiros serão transbordados. Aqui embaixo no vídeo vai aparecer o número da conta. Aí você corre lá, faz aí uma transferência, um TED ou um DOC. Temos aí a chave Pix, que é o CNPJ da igreja também, uma maneira de você também estar contribuindo. Mas se você está aí e fala: mas pastor, eu não consigo fazer uma transferência, nem o Pix, eu quero passar o meu cartão, talvez de débito ou crédito. Você pode vir até a igreja nos dias de semana, após as 15 horas. Você vem aqui, vai ter uma pessoa aqui, e você então pode passar o seu cartão ou trazer em espécie também, que vai ter alguém aqui para receber você, e você vai estar podendo ofertar na casa do Senhor. Mas não deixe de ofertar e dizimar. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Confio na sua palavra.
Olá, queridos, graça e paz. Fiquem ligados agora aos avisos para a próxima semana. Continuaremos durante a semana com os nossos cultos de terça e quinta-feira, no formato online, às 20 horas. E você poderá se conectar e participar através do YouTube ou Facebook, como preferir. Só não deixe de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, preste bem atenção nesta novidade. Na nossa igreja, haverá plantão de atendimento durante o dia. Isso mesmo. De acordo com o novo decreto municipal, podemos fazer atendimento presencial e individual, desde que seja agendado com antecedência, para evitar aglomerações. Então, se você deseja uma oração ou um aconselhamento, por exemplo, entre em contato através do WhatsApp do Pastor Rubens e agende o seu horário. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sua família, sua semana, e estejam orando conosco no mesmo espírito da fé, para que tudo volte à sua normalidade. Juntos somos mais fortes.